Barómetro Now sobre as presidenciais do dia 18 de janeiro, analisado agora na informação privilegiada com as deputadas Rita Matias do Chega, Eva Cruzeiro do Partido Socialista e Ana Gabriela Cabilhas do Partido Social Democrata. Boa noite às três, sejam bem-vindas. É certo que a procissão destas presidenciais ainda vai no adro, Rita Matias, mas estes números mostram de facto como é que está o eleitorado a reagir a esta pré-campanha. O que é que destacaria? Antes de mais, cumprimentar todos, quem nos acompanha também a partir de casa, e permita-me só uma nota muito rápida, porque o Parlamento Português acaba de chumbar uma proposta que o Chega trazia hoje, a votação no âmbito do Orçamento de Estado. Já iremos falar do Orçamento, mas nem mais um cêntimo de dinheiros públicos para mesquitas. E a justificação que foi dada é que é uma proposta inconstitucional. No fundo, a questão que eu deixo aqui como provocação é que Constituição é esta que nós temos e que interesses serve? Será que é do povo do Irão, do Afeganistão, da Índia? É que cada vez menos serve os interesses dos portugueses, e eu queria que os portugueses soubessem lá em casa que, pelos vistos, estão mais preocupados em garantir direitos para outros e não para os portugueses. Já falará do orçamento mais à frente. Não vamos alterar, por favor. Não, já voltamos. Eu acho que é importante intervir aqui também dizer que, por exemplo, também chumbamos o subsídio de patrulha para a GNR e para a PSP, porque o Chega absteve-se. Eu gostaria também que a Rita Matias dissesse alguma coisa sobre isso. Ou, por exemplo, a medida da não venda de imóveis públicos que servem para a habitação, que também não passou, porque o Chega também já vão ter ambas a oportunidade para discutir o orçamento. Primeiro queria falar das presidenciais. Aquilo que são as preocupações dos portugueses e não investir que a maior parte dos portugueses nem sequer não gastarmos dinheiro público com estas coisas. Eu peço calma às duas. Já vamos ter a oportunidade para falar a seguir do Orçamento do Estado. Antes de mais, as presidenciais. Rita. As presidenciais mostram, sem dúvida, que vamos ter umas eleições históricas que não se avizinhavam desde 1986, se não estou em erro. Mas com tudo ainda muito indefinido na frente. Muito indefinido, com cerca de 20% de eleitorado indeciso, mas para mim, com um candidato apoiado, que sabem quem é, André Ventura, com mais de 15%, 16% numa primeira volta. Numa segunda volta, é um bom cerca score, de 27%. Porque é abaixo do resultado do Chega nas legislativas, por exemplo. As coisas são o que são. O perfil do partido Chega é o que é, o perfil de André Ventura também. Isto não é sobre como começa, é sobre como acaba. Portanto, é um ótimo sinal. O Chega nunca teve sondagens que acertassem exatamente no seu resultado. Portanto, isto permite-nos sonhar com um momento histórico em que temos um candidato que não se vai vender aos interesses do sistema e que vai defender um eleitorado que finalmente tem uma voz no nosso panorama político, e esse candidato é André Ventura, e, portanto, só podemos desejar continuação de boa pré-campanha para que estes resultados se consolidem ainda mais. Eva, é um barómetro que ainda não reflete aquilo que aconteceu esta semana, logo no início dos debates, com o debate entre António José Seguro e André Ventura. Acha que o debate podia fazer diferença já nestes números, porque todos os analistas foram quase unânimes em atribuir a vitória ao candidato que é apoiado pelo PS? Bom, eu acho que o mais importante a destacar destes resultados é que 85% do eleitorado não vai votar no candidato que ameaça a nossa democracia. E, enquanto democrata, eu não estou preocupada se vai ganhar o Seguro, se vai ganhar... seja quem ganhar dos candidatos democratas, eu fico bastante satisfeita. Eu espero que o debate influencie nos resultados da próxima sondagem. Tenho a certeza que vai, porque, de facto, o nosso candidato foi bem melhor, mas mesmo que não faça, a minha preocupação era em relação à nossa democracia, e neste caso os resultados demonstram que a nossa democracia está segura e que numa segunda volta o candidato... Os eleitores parecem estar muito divididos sobre todas as candidaturas. Eu acho que temos várias opções boas naquilo que são os candidatos democratas nestas presidenciais, e acho que essa indecisão em relação aos candidatos democratas que temos nestas presidenciais e não em relação ao outro candidato. Então eu estou bastante satisfeita com os resultados, porque acredito que a nossa democracia não está em risco nestas presidenciais. Mas se me permite, a última vez que estive aqui em debate com a deputada Eva Cruzeiro, a deputada dizia que respeitava imenso o Tribunal Constitucional e as instituições. E assim sendo, não sei porque é que se arroga agora a dona da democracia portuguesa para dizer quem é que é democrata ou não. Porque não é a dona Eva que vem para cá definir o que é democracia ou não. Portanto, o Chega é um partido que está reconhecido pelo Tribunal Constitucional, que é o segundo maior partido na Assembleia da República, inclusive à frente do partido que a Eva representa. E, portanto, não acho admissível que estejamos aqui com a conversa de que aos candidatos democratas, aos que não são democratas, André Ventura conseguiu em 5 horas, André Ventura em 5 horas conseguiu reunir as assinaturas necessárias para ser candidato presidencial. Feito que não foi conseguido pelo candidato que acho que a Eva Cruzeiro apoia, se é que é António José Seguro.
não sei se é ou não, porque percebi que pelos vistos é qualquer um que não seja André Ventura, está bom para a Eva Cruzeiro. E isto já mostra a importância que esta candidatura tem, porque pelos vistos o sistema já não tem qualquer tipo de diferença, já não tem qualquer tipo de ideia própria, desde que seja. Mas não podemos tudo avaliar que chega, estas não eleições pelo ranking do mais rápido a conseguir todas as Não, mas mostra uma adesão e uma importância desta candidatura. Tudo desde que seja alguém que não ameaça a democracia e que respeita as instituições. Olha, o PS ameaça a democracia de diversas formas. Coisa que o candidato que referiu não tem feito, eu estou satisfeita. Não percebem que forma. Ana Gabriela Cabilhas é para já uma espectadora desta discussão. Marcos Mendes, é dele que vou falar consigo, que segue no topo das escolhas, mas que ao mesmo tempo não consegue descolar dos outros candidatos. Há algum dado que a tenha surpreendido mais neste barómetro? Antes de mais, boa noite, cumprimentos a quem nos está a acompanhar. E antes de ir propriamente à avaliação dos candidatos, eu quero declarar aqui também o meu apoio à candidatura de Luís Marques Mendes. E esta é uma sondagem que é uma fotografia que é tirada num determinado momento. Estamos num período de debates que certamente vai contribuir estamos a 2 meses. Para o esclarecimento das diferentes posições e o confronto saudável para a democracia. E eu acredito... E para si o que é que pode mudar, Ana Gabriela? Só dizer que eu acredito muito naquilo que é a capacidade do povo português em saber escolher o que é melhor para si. E não estarmos aqui propriamente a dizer o que é melhor, o que é pior. O povo português é sábio. No que diz respeito aos resultados, reflete aquilo, nomeadamente na vantagem de Luís Marques Mendes, de um candidato que é conhecido do povo português, goste ou não se goste, parece-me a mim que há mais portugueses a gostarem, porque o seu pensamento político, a forma de ver o mundo, é conhecida no comentário que fez ao longo de muito tempo. Além disso, esta é uma eleição, eu gostava aqui de referir isto, que não pode ser dissociada, porque é para um mandato, quer do tempo, quer do modo. E o que é que eu gostava de referir com isto? Quando estamos a falar do tempo, não nos podemos esquecer que estamos num contexto completamente diferente, em que a agenda de cooperação acaba por ficar diminuída face a uma agenda até de confronto e bélica, com as grandes potências, no fundo, a privilegiarem-se face àquilo que é uma agenda das Nações Unidas e de cooperação. Por outro lado, também do modo. Isto porquê? Porque nós sabemos que as democracias liberais são hoje uma minoria no nosso contexto global e, portanto, estas eleições, para mim, são muito sobre aquilo que é o aprofundamento da nossa democracia e daquilo que é o nosso sistema democrático. E isto é fundamental. Quando vemos, nomeadamente, não só partidos, mas, acima de tudo, movimentos, por um lado, que são antissistema, ou mesmo partidos que são extremistas ou populistas. E eu creio que este é um tempo, de facto, de aprofundar os sistemas democráticos e onde os portugueses demonstraram que aquilo que privilegiam também é a estabilidade política. E isto é fundamental num tempo de grande fragmentação, de grande polarização, em que a capacidade de entendimento e a capacidade de diálogo é fundamental para uma competência do Presidente da República. Isto não significa que os candidatos, aqui precisamente Luís Marques Mendes, que tenham um papel de isenção e de independência e que eu creio que já demonstrou por várias vezes então, deixa-me puxar essa só isenção. pelo lado que pode ser o mais surpreendente desta sondagem, que é a passagem do underdog, digamos assim, João Coutinho Figueiredo, já ao 4º lugar, com 2 dígitos, naquilo que, à primeira vista, seria a ameaça mais natural a Marcos Mendes, porque diria eu que é alguém que pode puxar pelo eleitorado tradicional do PSD, ou não? Sim, eu relativamente a João Coutinho Figueiredo estou expectante para perceber efetivamente quais são as suas bandeiras. Porque eu tenho visto uma campanha, no contexto do digital, nada contra isso, mas que parece um catavento, ou seja, vai a reboque daquilo que são as outras candidaturas. Parece que está a apanhar esse fio para, de facto, ir-se pronunciando e ir aparecendo, sem ser encontrado, de facto, estas bandeiras. Portanto, creio que agora também os debates vão permitir, de facto, explicar qual é a sua visão, quando, por oposição, Luís Marques Mendes já apresentou claramente a estabilidade política, obviamente como um fim para a garantia e a estabilidade da vida dos portugueses. Portanto, estou curiosa para perceber, de facto, quais são essas bandeiras. Vamos mudar de assunto para um tema que há cerca de 2 semanas aqueceu o Parlamento, quando a deputada Eva Cruzeiro acusou a bancada do Chega de agravamento do discurso racista e xenófobo no espaço público. O deputado Filipe Melo respondeu diretamente a si e ter-lhe dito: vai para a tua terra. A cena foi audível. Foi isto que aconteceu naquele momento, Eva Cruzeiro? Bom, eu penso que ele não respondeu diretamente ao que eu disse, porque isso acaba por não ser uma resposta ao que eu disse, mas foi um ataque, um insulto que me foi feito. Nem foi numa intervenção, não é? Foi, digamos que no off, nos apartes, que infelizmente temos muitas vezes no Parlamento. E sim, foi isso de facto o que aconteceu. Quem estava presente pôde ouvir.
e qualquer um dos deputados que lá estava, inclusive Mas a Eva do disse que PSD. se justificava um visionamento das câmaras Sim, do Parlamento porque houve outro tipo de penso- cenas impróprias. Sim, existiram outras pessoas, Mas quais? inclusive a deputada Rita Matias, que disseram outras coisas e que se ouve perfeitamente. Eu estive a ouvir com muita atenção os áudios daquilo que foi a transmissão. O que é que disseram? O que é que fizeram? Ouvi Angola, ouvi a Rentela. Onde, É a nossa terra. Onde Somos a Rita as duas da Matias, Rentela. Curiosamente são as duas da Rentela, sim. onde a Rita, pelo que sei, vive perto, se não me engano, mas ouvi, por exemplo, a Rentela por acaso não foi eu que ouvi, mas foi uma outra deputada que é da Margem Sul que ouviu, e ouviu também Angola, e eu ouvi no vídeo Angola. Eu não tenho nenhum problema com os lugares de onde sou. Obviamente que toda a gente sabe o que é que significa o Vai para a Tua Terra, dirigida a uma pessoa como eu. E por isso apresentei a queixa e ela está agora a ser analisada pela Comissão da Transparência. Já vamos falar da queixa, porque há uma contra-queixa, digamos assim, do deputado Filipe Melo. Rita, eu não sei se quer comentar o sucedido naquele dia. Com todo o gosto. Já percebi que estava presente e contar qual é a sua versão dos acontecimentos. Olha, sinceramente, eu acho que hoje em dia os deputados de segunda, terceira, quarta linha, com todo o respeito pela Eva, quando querem aparecer, inventam uma cena com o Chega, ou provocam uma cena com o Chega, fazem uma queixa à Comissão de Transparência e lá têm os seus 3 segundos de fama, vêm mais para a frente, dizem umas coisas e depois voltam lá para o lugar onde, infelizmente, são relegados, com muita pena, porque eu acredito que a deputada Eva Cruzeiro, se calhar, tem muito mais a dar do que alguns dos outros que, sinceramente, são o mesmo de sempre. Agora, dizer o quê? A deputada Eva Cruzeiro, quando ouviu um Vai para a Tua Terra, primeiro já tinha chamado o Chega de fascista, racista, extremista. Portanto, desculpe lá, mas porquê é que nós temos que ser insultados em ONU, porque a deputada Eva Cruzeiro estava com o microfone ligado a dizer as considerações mais absurdas em relação ao Chega, desrespeitando uma força política com a qual ela pode não concordar, mas que não tem o direito de humilhar, porque não é só os deputados do Chega que estão a humilhar, são os portugueses lá em casa que votaram em nós, e depois não pode fazer aqui, estar de virgem ofendida a dizer ai, você não vai para a tua terra e isto é em função da Verde Angola, porque depois ouviu provocações a dizer não é Angola, é a Rentela, da qual eu também sou originário com muito orgulho e até temos este traço comum. Temos família que veio da África, que se instalou na Margem Sul, que ali ficou, mas depois temos estas questões diferentes. É que eu não olho para esta minha história como um motivo para me vitimizar, para dizer que Portugal me deve muito e que é tudo uma injustiça. Já a deputada Eva Cruzeiro, que também é muito privilegiada, também tem tudo de mão beijada, tem este discurso de a vitimização, de que todos me devem e ninguém me paga. E isto, sinceramente, é um insulto para os portugueses que deram tantas condições a Eva Cruzeiro como a qualquer outra criança e jovem, e muito bem. Mas agora dizer porque é que há referências à Angola? Porque fui pesquisar as redes sociais da deputada Eva Cruzeiro para perceber se tinha alguma militância ativa em relação a Portugal. Afinal, hoje está sentada num dos órgãos de decisão do nosso país. E sabe que no início do ano as suas preocupações eram em relação ao preço do barril do petróleo em Angola, com toda a legitimidade, que tem todo o direito de se preocupar com o país com o qual se identifica mais. E se identifica mais com Angola, fantástico. E se quiser ir para Angola representar os angolanos, fantástico também. Agora, não pode chegar de paraquedas a Portugal. Calha um tachinho no PS porque dá jeito de ter uma pessoa para vir representar as minorias, com este discurso das microagressões, e depois ficar ofendida quando as pessoas lhe dizem que, de facto, o seu vínculo, o seu trabalho político conhecido era em relação a Angola e não a Portugal. Eu tenho outra questão para si, Rita Matias, mas queria ouvir a resposta da Eva Cruzeiro àquilo que em primeiro lugar, dizer que dizer. Em relação à deputada de segunda, terceira linha que a deputada Rita Matias aqui menciona, não vou responder porque acho que é desnecessário perdermos tempo com esse tipo de ataques, enfim, infantis até. Mas dizer que sobre o facto de eu ter passado bastante tempo em Angola e ter interesses em Angola, o Chega tem vários deputados que viveram muito mais anos fora de Portugal e que fizeram militância política em outros países do que eu. 40 anos em França, muitos anos no Brasil e em muitos outros países. Então eu espero que esse ataque que a Rita Matias me está a fazer também tenha para o fazer aos seus colegas. O facto de eu ter vivido em Angola e ter preocupações com Angola só me agradece, porque eu tenho uma experiência de vida e de trabalho que a deputada Rita Matias não tem. Mas e tudo o que eu tenho, ouça, tudo o que eu tenho, trabalhar, minha querida. Tudo o que eu tenho é fruto do meu trabalho. Eu não sou uma pessoa privilegiada. Também eu. O meu privilégio é o de gostar de trabalhar. O meu privilégio é de gostar de trabalhar e de gostar de estudar. É de gostar de trabalhar e de gostar de estudar. E por isso o que eu tenho não é de mão beijada e gostava que respeitasse o meu percurso. Respeito. E tudo aquilo que eu conquistei até hoje foi fruto do meu trabalho. Por outro lado, dizer que
Quando a deputada Rita Matias diz como estou a vitimizar, imagino que uma pessoa que seja assaltada na rua e que vá fazer uma denúncia à PSP, a deputada Rita Matias olhe para essa pessoa e diga que ela se está a vitimizar. Quando eu estou a fazer uma queixa, eu estou a usar o meu direito de fazer uma queixa contra uma violação dos meus direitos que foi feita e contra uma violação da nossa legislação, porque a xenofobia e o racismo, eu sei que a deputada Rita Matias ignora este facto. Eu estive calada a ouvi-la, eu agradecia que me deixasse falar. Eu sei que a deputada Rita Matias ignora este facto, mas é factual, são crimes e eu tenho o direito de fazer uma queixa sempre que considerar que esse crime foi cometido contra mim. E por outro lado, sobre o racismo e a xenofobia que incomoda tanto a deputada Rita Matias, aqui neste canal, e eu tenho aqui o vídeo no meu telefone, posso mandar agora para si para transmitirmos em direto, a deputada Rita Matias, num debate com o Bruno Gonçalves, o deputado europeu Bruno Gonçalves, quando ele mencionava alguns deputados do Chega, a deputada Rita Matias dizia que não eram portugueses o deputado Marcos Santos e o deputado Micá Ribeiro. Um é moçambicano, outro é brasileiro. E eu não sei porquê, porque eu saiba, eles têm nacionalidade portuguesa e têm tanta legitimidade como eu e como a deputada Rita Matias para serem deputados, e se não tanto acredita, que foram eleitos pelo Chega. E se acredita que eles não são portugueses, então tem que explicar ao seu eleitorado como é que se senta numa bancada com pessoas que acreditam que não são portuguesas. E isto é uma demonstração da xenofobia e do racismo da deputada Rita Matias e do Chega ao afirmar em público que 2 deputados, só por terem uma outra nacionalidade, não são portugueses. Outra nacionalidade e outra raça. Mas eu não afirmei isto, são delírios, nem sei que debate é esse. Posso mandar o vídeo agora? Então vou mandar agora o vídeo para si, gostava que transmitisse. O deputado Marcos Santos, sendo brasileiro, sabe que nunca pode ser candidato à presidência da República. Posso pôr alto a sua voz a dizer isso e ouve-se aqui pelo microfone, quer? Podemos fazer isso, sim. Mas como o deputado Filipe Melo decidiu fazer uma queixa contra a Eva Cruzeiro, havia ainda a dúvida se o Chega ia acompanhar esta queixa, que para já era pessoal, ou é pessoal, do deputado Filipe Melo, e torná-la assim uma queixa institucional dentro da Assembleia da República do próprio Chega. Já há uma decisão nesse sentido? Olha, eu sou sincera, eu não conheço a fundamentação da queixa do deputado Filipe Melo, não sei de que é que trata ou não. Acredito que se possa ter sentido insultado também, como muitos de nós sentimos, porque tivemos que ouvir repetidas vezes a deputada Eva Cruzeiro dizer que nós somos nazis, fascistas, associar-nos ao pior despacho do Presidente da Assembleia da República teve. É escrito por Guiar Branco, só para lhe dar também um pouco de contexto nesse sentido, de que a qualificação de deputados legitimamente eleitos como racistas ou xenófobos pode enquadrar-se no conceito de discurso injurioso ou ofensivo, isto segundo o Presidente da Assembleia. E muito bem, que tem sido muito sensato, mesmo quando costuma corrigir alguns comportamentos da bancada do Chega e meus, e, portanto, acho que tem sido equidistante. Também disse, agora, em relação no a deputada Eva Cruzeiro estava muito preocupada com o racismo. Agora é a minha vez. Tipo de ataque que se podia recorrer a instâncias judiciais. Então, e como há os vídeos onde se ouve, possivelmente é isso que a seguir pode-se fazer. E depois a deputada Eva Cruzeiro vai-se escudar na imunidade parlamentar e não vai responder por chamar racistas aos outros. Nós levantamos sempre a nossa imunidade, não temos problemas nenhuns de responder em tribunal. Leve-nos a tribunal que nós vamos com gosto. Agora deixe-me dizer uma coisa. A deputada Eva Cruzeiro estava aqui de pé em riste a dizer que os portugueses racistas, xenofobia contra ela e tudo mais. Então nós as duas somos do Seixal. Há 2 meses, um homem foi esfaqueado por 2 indivíduos de comunidades africanas que diziam que ele era branco, ucraniano, que merecia ser esfaqueado. À semelhança de um incidente que nos Estados Unidos levou à morte de uma refugiada da Ucrânia. E eu não vi a deputada Eva Cruzeiro falar em racismo contra brancos. Sabe porquê? Porque na tese da cabeça da deputada Eva Cruzeiro... Mas porque é o que nós vemos nas suas redes, é sempre este discurso de que há uma vitimização constante, há o discurso de que há raças que têm infelizmente uma história pior do que as outras, sempre um discurso que não acompanha os novos tempos. História sobre esse tema. Você está a inventar aqui, e está a associar-me a uma visão que eu ainda não expus ser a minha. Pode até ser a minha, não sei. Podemos conversar sobre isso, mas eu ainda não me expus até esse ponto. Sobre o caso que falou de esfaqueamento, eu sou contra e condeno todo o tipo de crimes. E nas minhas redes sociais eu tenho condenado vários crimes. Mas não condenou este, foi na nossa terra. Tivemos, por exemplo, um polícia da GNR que foi preso numa ação de combate às drogas e eu não vi nenhuma publicação da parte da deputada Rita Matias para condenar este ato. E eu, por exemplo, fiz esta publicação e fiz várias a condenar vários crimes. Eu não sou para seletiva esclarecer os portugueses em relação à matéria, a deputada
Eva Cruzeiro está na primeira comissão que acompanha estes temas das forças de segurança, a deputada Rita Matias acompanha a Comissão de Educação e de Ambiente, e é por isso que normalmente as minhas publicações versam sobre extremas. Pois, e é por isso que eu posso não ter visto esse crime que acabou de falar. Vamos só ver qual é a opinião da Ana Gabriela Cabilhas, para quem está de fora. Não sei se nesse dia estava no Parlamento, Ana Gabriela. Sim, estava. E se assistiu a esta cena? Bem, sim, estava, mas antes de mais, eu creio que nós fomos convidadas para vir aqui não falarmos de nós próprias, mas sim falarmos para os portugueses. E, de facto, já se percebeu quem é que daqui sai privilegiado, e, portanto, estavam a falar do alcance, mesmo no contexto das redes sociais. De facto, o alcance nas redes sociais pode privilegiar muito o algoritmo, mas isto nada importa, certamente, à vida dos portugueses. Eu creio que eram as propostas para o país que devíamos estar a discutir. Enquanto pessoa, o que eu privilegio é o respeito entre todos, seja dentro do Parlamento ou fora dele. E, portanto, vou respeitar os outros na mesma medida que exijo o respeito para mim própria. E, portanto, boa educação, a dignidade do tratamento da pessoa, condenar qualquer tipo de racismo ou de xenofobia, isso para mim é algo essencial para a nossa relação entre sociedade. Obviamente que os deputados têm uma responsabilidade acrescida, porque têm funções nas quais devem dignificar. E os deputados do Chega faltam a essa responsabilidade? Eu não vou entrar aqui numa dicotomia, nem eu própria fazer uma avaliação dos outros deputados. Os portugueses estão lá em casa, acompanham as sessões da Assembleia da República, eles têm acesso através das redes sociais e fazem o seu julgamento agora. Os deputados que estão lá, todos os deputados, os 230, são eleitos de igual forma pelos portugueses. E, portanto, da mesma forma que os portugueses nos elegeram, estarão certamente a fazer o seu acompanhamento e o seu juízo para depois, no final do mandato, avaliarem aquilo que foi a prestação de cada um dos senhores deputados. E eu só posso dizer que, neste contexto tão atribulado e desafiante, para mim, José Pedro Aguiar Branco continua a ser uma referência, não apenas do ponto de vista da pessoa, mas também do político e daquilo que é a exigência na condução dos trabalhos, que para quem lá está é de facto muito desafiante, porque os já partes vêm das várias partes do Parlamento, são regimentais, mas por isso é que também nós temos mecanismos, não só de defesa de honra, da bancada e do senhor deputado, e uma comissão que tem tido bastante trabalho, mas que cumpre a sua própria missão. Só queria dizer uma coisa, são 10 segundos. Não vamos ter tempo para falar do orçamento. Dizer que os portugueses depois vão votar mediante aquilo que estão a ver é muito complexo. Quando um deputado comete um crime, obviamente que nós podemos recorrer às instâncias criminais, jurídicas, etc., para ver isso respondido. Os crimes não são julgados pelo voto dos portugueses, são julgados nos tribunais. Então acho que esta parte aqui também era importante fazer. Mas é que, Pedro, é que este discurso de que tudo é racismo, infelizmente, tem levado o povo português à saturação. Esta semana tivemos um incidente tristíssimo, que foi uma jovem criança que viu a sua mão, infelizmente, presa numa porta, acabou com 2 dedos amputados. Quero, desde logo, enviar a minha solidariedade para com a família, que é lamentável o que aconteceu, e é lamentável a violência escolar, mas automaticamente começou-se a falar em racismo porque a criança era brasileira. Quer dizer, nós não sabemos as motivações, nós não sabemos, olha, eu não sabia, porque a fotografia não veio, graças a Deus, tiveram a decência de salvaguardar a privacidade desta criança, mas automaticamente ouviu este tonzinho, e negra. E o que é que interessa? É uma criança, não interessa. Esteve a dizer nomes de crianças estrangeiras, olha, este é outro de forma episódio. Negativa, não misture. E isso influencia claro, as pessoas. Eu tenho a certeza que as crianças de 6 anos estão no Instagram a ver a deputada Rita Matias. Olha, se algum pai que meter uma criança de 6 anos a ver o Instagram da Rita Matias, tem que ser acompanhado pela CPCJ. Não estão. E pare com este discurso que é tudo racismo, porque não é. Muitas das vezes é só o comportamento. A propaganda que o Chega faz influencia as crianças e os jovens, e os dados demonstram. Eu vou ter que dar o debate por terminado. Lamentável utilização vamos ter mais tempo. Já chegou ao fim. Os nossos 30 minutos passaram num ápice. Na próxima semana ainda teremos certamente tempo para discutir o orçamento, até porque será já depois da votação final. Ana Gabriela Cabilhas, Rita Matias e Eva Cruzeiro. Muito obrigado às 3.